Prontinho. Boa noite, estamos começando mais um IMCast, o meu, o seu, o nosso programinha de quarta-feira, hoje num cenário novo. Sejam muito bem-vindos, Letícia, Sóstenes, nosso CEO, Pastor Marcos. Olá, boa noite. PH. Não vai acabar. Boa noite. Já manda um corte pra nós. E hoje um tema bom, hein? Tema muito bom. Ministério ou reinado. Estamos aqui também com o Vaso aqui, né? O Labareda. Sóstenes. Olá, boa noite. Paz a todos vocês aí. Obrigado aí pela participação aí, tá hoje aqui, né? Fui convidado e fico muito feliz, né? Estar com vocês hoje aqui. Falando, né, sobre esse tema aí que é importante pra gente entender um pouco mais a palavra de Deus, né, de discutir as ideias, talvez, né, quem pense um pouco diferente pode dar sua sugestão aí e falar, né, Sim. Que é algo que tá acontecendo, é meio preocupante, né, vamos dizer assim, para algumas pessoas, porque algumas pessoas, na verdade, são influência, né, então, normalmente como a gente influencia ou alguém que esteja influenciando a vida de alguém, na verdade não sabe essa diferença, né, entre um reinado, né, e isso aí que você acabou de falar sobre esse tema. E é bem interessante, mas desde já quero agradecer a Deus pela vida de vocês aí. Sou feliz de estar hoje aqui. Amém? Muito bom. Fazer a divisão. Porque a gente está dizendo, olha, o que vocês querem dizer com isso aí, né? A gente tenta colocar um título mais sugestivo e, por que não, mais provocativo possível, né? Quando a gente faz essa pergunta, tem pessoas que têm já muitos anos de caminhada na vida cristã, principalmente no meio evangélico, e ele vai entender logo o que é a proposta. Só que aí pode ser que ele nesse precipite no entendimento e se esqueça que o nosso propósito aqui é pegar todas as facetas, todas as possibilidades do tema, desde a esfera pessoal, indivíduo, né, até o coletivo das organizações, das instituições. E falando da palavra ministério, nós estamos falando de algo que tem como sinônimo uma palavra que, se colocada do lado do ministério, se torna quase que incompatível para muita gente. É serviço. Por exemplo, a gente ouve muito falar que fulano é um servidor público, certo? Fulano é um servidor público. No entanto, nós também ouvimos falar que o fulano é ministro da economia, que o fulano é ministro da saúde, ministro do bem-estar, ministro do esporte, ministro daquilo outro. E são sinônimos. E se for nesse governo, então, ministro é que não falta. 37. 37? E pode ter mais. 37. Não, mas o ponto aqui é ministério, que todos eles são servidores públicos, ou seja, servem Ao público. Então, o ponto aqui é que eu até já falei isso várias vezes quando a gente dá aquele curso inicial para que as pessoas queiram se batizar, e a gente fala sobre o que é ministério, né? E eu pergunto, se alguém anunciar que o primeiro-ministro da Holanda vai fazer uma visita para nós aqui nesse podcast, provavelmente nós vamos ter vários repórteres. Sim. As pessoas vão vir à frente, talvez elas vão dizer, olha, nós queremos saber quais condições que ele vai ser recebido, né? E dependendo do ministro que for, ele mesmo vai dizer, olha, eu quero que tenha isso, mais aquilo, e as pessoas vão dizer, olha, eu vou fazer aqui um tapete vermelho, e as pessoas vão dizer, olha, chegou o ministro, e até da palavra ministro, né? Olha a ideia que ficou por trás, através da medida que o tempo foi passando, de que o ministro é para ser servido, justamente, e não para servir. É essa parte que eu quero entrar. Né? Então, nesse ponto aí fica claro que serviço é isso. Né? Eles, olha só, falando de Jesus, já começa lá com os versos, porque a turma fica só esperando. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomando a forma de homem, se tornou, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem e de servo. Sim. É que ele veio, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em favor
de muitos. Sim. De inovar as palavras usadas. O servo, ele existe para fazer favores. Literalmente. Que é outra palavra deturpada também. Né? Os ministros poderosos intervêm para fazer favores. Aí fala de favorecimento. Tá vendo como é que as deturpações são pequenas? É porque Dá só uma torcidinha aqui. É porque a ideia, por exemplo, de quanto mais você serve, você alcança a autoridade. Querendo ou não. Porque o alcance é maior. Por exemplo, porque é isso que eu falo. Eu conheci o senhor antes mesmo de conhecê-lo pessoalmente. Porque a sua fama era de uma pessoa que servia outras pessoas. Então, olha a autoridade que chega a alguém quando serve. Então, é muito, muito forte isso. Porque, por exemplo, Jesus foi o exemplo disso aqui, que acabou de falar, dizendo que era o servo de todos. Então, quem tem mais autoridade? Né? Aquele que serve. Por quê? Porque, na verdade, hoje Jesus ele é espalhado por todo mundo como o maior personagem de toda a história. Porque serviu mais. Então, esse serviço aí, que eu acredito que o senhor está falando, é a capacidade também da gente alcançar muita gente e a gente nem sequer imagina. Porque, tipo assim, igual eu acabei de falar do seu exemplo, né? O senhor é um dos exemplos. Que alcançou várias pessoas e tem uma autoridade que as pessoas dizem, Pastor Marcos. Não sei quem ele é. Sim. Então, isso é algo que, na verdade, mexe com as pessoas. Aí você tocou no ponto principal que talvez seja o motivo da gente estar propondo isso aqui hoje. Por quê? Eu também escutei durante muito tempo que as pessoas iam na igreja do Pastor Marcos. Sim. Até hoje. Essa é a realidade. Não, tudo bem. Mas agora eu escuto menos. Mas, de qualquer forma, aí é que vem o ponto que eu queria chamar a atenção. O motivo da gente estar trazendo esse assunto aqui é que existem algumas mudanças muito sutis nos eixos dessa história. O eixo é aquilo que segura, sustenta. O que está acontecendo na periferia são variações, tem gente que luta contra, outros a favor, mas se o eixo se mantém, aquilo vai continuar firme. A coluna disso tudo. Então, se você dá uma alterada na coluna rapidinho, você pode fazer. Imagine que eu, por causa disso, agora achasse que eu tenho o direito de esculhambar qualquer um em nome da autoridade. Pelo contrário, aí que vem para mim o verdadeiro serviço é aquele que começa e termina da mesma forma. Sim, aí é diferente. Ou seja, não é porque durante anos alguém serviu e é tido como uma autoridade. Se pode pegar o que fizeram com a palavra autoridade também, que é uma deturpação, e enfiar nessa pessoa. Ou seja, eu me torno então aquele que imponho para as pessoas a minha vontade. E por isso é que eu fiz a conexão com a palavra reinado. A partir desse momento, eu sou um monarca. Eu já não sou mais um servo. A linha é muito fina, eu sei disso. É muito fina, eu sei disso. Isso aí é uma realidade, mas a proposta do que o senhor acabou de falar, ela é muito interessante porque as pessoas têm um desafio muito grande, constante, contínuo, é de servir e não deixar isso subir a cabeça. Isso é algo muito sério, porque, tipo assim, é o que o senhor acabou de falar, as pessoas acabam sendo o reinado, né? E também, eu até falei antes, né? Um império, porque ele que impera, né? Ele que domina sobre tudo. A palavra dele é imperativo. Justamente. Então, e não precisa nem ter muito patrimônio. Não precisa não. Só basta só ter poder, né? Para aquilo o cara vai lá e faz tudo. Hoje em dia a gente tá vendo, né? O que tá acontecendo no mundo. Então, tipo assim, é um desafio muito grande, principalmente aqueles que servem a Deus. Como ministros, isso é algo muito sério, porque a maioria das igrejas estão rodeadas de pessoas assim. Mas será que esse fenômeno acontece só com quem está na igreja? Não, ele chega até na igreja, mas está no mundo. Mas nós temos o exemplo hoje na nossa vida, eu diria, na estrutura do nosso Estado brasileiro. Sim, claro. Por exemplo, tem ministros chamados os servos do STF. Sim, que aí, não estão exercendo. De repente aí as pessoas vão dizer que eu não falo essa palavra, que vão... Não, eu estou falando aqui com toda tranquilidade de novo. Os servos do STF talvez estejam sujeitos ao mesmo problema da linha fina que você está citando. É claro. De achar que tem muito poder, ou poder suficiente para fazer o que quiser,
para prender, para soltar. Alguém vai dizer assim, e não tem? Pois é, eu ia falar isso agora. Eu vou dizer assim, tem, mas aí eu pergunto, isto é serviço? Não é. É um desserviço. Isso né? chama-se. Por isso que nós vemos na história que os grandes tiranos se achavam grandes reis. Existia aquela Os frase. servos verdadeiros. Quer ver um exemplo de rei que não foi tirano? Davi. Davi, você escuta Davi dizendo: o servo do Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor. Era alguém que se submetia à soberania do reino verdadeiro, que nós vamos fazer referência dele aqui hoje. O reino de Deus. No entanto, é a grande preocupação nossa, e na hora que a gente cita isso, nós vemos que os reinos estabelecidos no mundo hoje também batem no peito para dizer que são reinos de Deus. Aí é que é o grande problema. Que em nome do Deus soberano se faz coisas que têm a ver com o reino dos homens. Em nome do Deus soberano, eu estou falando aqui, rapaz, você me respeita porque eu sou um ministro do evangelho, eu sou do reino, você me respeita. Me respeita em nome de Jesus. Então, Não, mas tem aquela antiga frase que dizia assim, ó, quer saber quem é um indivíduo, dá Dê poder para ele. Então, é isso que acontece. E algumas pessoas, quando vão atrás, né, dessa questão de igreja, nós estamos falando de igreja porque é o nosso contexto, né? E o camarada dava uma bênção, né? Às vezes é um diácono, às vezes é um presbítero, às vezes é uma pessoa, cara, o cara tem uma bênção ali, e vai servindo, e vai ajudando, e vai colaborando, e cara tá na vigília, tá na oração, tá no ciclo, tá em tudo, vamos dizer assim, né? E depois, quando o pastor disse, não, acho que devido ao teu trabalho, reconhecimento aí do teu trabalho, eu vou te dar uma posição um pouquinho a mais. Agora você passou disso aqui para ser isso. E mudou completamente. Eu conheci pessoas que, na verdade, eram irreconhecíveis depois de uma imposição, né, de mãos de outros homens. Sim. E eles mudaram completamente a cabeça. Ah, mas isso aí é incrível, né? Mas isso infelizmente tá o que mudando. acontece no nosso meio. É Sim, incrível. sim. Não, até a cara do pastor mudou. É porque assim, aí é uma parte que eu meio que não entendo. Porque assim, quando a pessoa ela vira obreira ou pastor e tal, foi uma decisão do pastor. Não, uma decisão do pastor Sênior. Pode continuar. Não, tudo bem. Pode através continuar, de Deus para a vida da pessoa. Aí você fala, não, bacana, né? Que tá servindo a Deus, isso aí é muito bom. Mas aí depois, passa um tempo, essa pessoa ela transforma numa coisa que não tem nada a ver com que de fato ela foi. Tipo, igual lá na igreja acontece muito isso, assim. Já teve 2 consagrações e várias pessoas vieram pra mim perguntar: ai, não vai ser você não? Você não vai não? Aí até a Letícia uma vez perguntou. Aí eu falei assim, mas por que eu? Tipo assim, aí a pessoa falou, porque você faz tudo aqui na igreja. Aí eu falei assim, mas eu não tô fazendo tudo aqui na igreja porque eu quero isso. Tipo assim, Mas o dia que eu te perguntei foi por outro motivo. Eu tô fazendo por tinha que eu zoeira quero. goiana na história? Não, era assunto particular de my house, da minha casa, comigo e com o Paulo. Aí eu falei assim, não, mas porque eu não. Tipo assim, porque você vê que as pessoas, elas. Na cabeça delas você já tá fazendo porque você quer um reconhecimento que pode ser até válido, mas que não é, tipo assim, pra mim, o fundamental daquilo que eu quero fazer. Mas tem seu caso e também tem o caso daqueles que faz, aí consegue a posição e depois para de Transforma. fazer. Não, e transforma. Eu queria entender, assim, igual, se o pastor puder falar assim, um pouco sobre isso, porque ele, ou é a pessoa que não está preparada para assumir aquele cargo e entender o que de fato aquele cargo vai trazer para ela, ou ela já é assim mesmo e... Pode, depende. Eu acho verdade. que as duas Cada coisas. caso é um caso, porque as pessoas são totalmente diferentes. Pode começar até mesmo na atitude do pastor de dizer para alguém que ele está dando a ele, o sócio citou hoje, estou te dando uma outra posição aqui. Uma posição mais importante. Você não vai me ouvir falar isso nunca. Mas Por não quê? é. Tipo, Por quê? Porque se essa ideia for transmitida, pode ser que alguém capte. E tem pastores que não só mas você nem fala e é captado. Então,
Então, o problema todo é, Já não é se com alguém, ele, né? não, mas se alguém dá essa ideia, e aí isso pode ser deturpado. Pior é quem dá e ainda diz, olha, a partir de agora, não, a partir de agora, por causa dessa função que você tem que fazer isso e se joga para cima da pessoa uma pressão. Você usa uma Peso, palavra, né? aí a pessoa debaixo de pressão, Sim. meu irmão, tem gente que muda de comportamento. Quer dar resultado. E não é por mau caráter da pessoa. É porque ele precisa Dá resultado. dar resposta O resultado. daquilo que eles estão pedindo para ele. Sim. E aí ele falou, o seguinte, tem um cara aqui que tá querendo zoar meu plantão aqui, tá querendo me atrapalhar. O outro tá atravancando. Chega uma hora que ele dá um tapão na mesa e fala, ó, você sai fora, você também. Aí olha pro cara e fala assim, cara, por que você tá fazendo isso? Não é porque eu sou o chefe. Fulano, Eu sou o pastor que mandou eu fazer esse negócio aqui. Entendeu? Tem gente que já me ligou dizendo, fulano fez isso, isso e isso. Você apoia isso? Eu falo, eu não tô nem sabendo o que é. Até porque eu acho que quando você fala assim, você vai fazer isso e isso e isso, eu acho que já foge um pouco do propósito, porque todo mundo tá ali se doando, né? Eu vou me doar, eu vou fazer o que vem do meu coração. Se eu, por exemplo, aceitar determinado cargo, entre aspas, por exemplo, o Sóstenes pegou a liderança do louvor. Ele sabe tudo que isso traz para ele, todas as obrigações. Então ele não tá sendo imposto, ele sabe que Induzido, com isso, com isso ele tem que fazer. Esse exemplo é bom, mas eu vou só, antes de seguir com esse exemplo, eu vou pegar a palavra que a Carol falou, e você acabou de repetir, que é a palavra cargo. Outra deturpada. Ela tem o mesmo sentido, quase, da palavra carga. Ou seja, quando eu falo assim, um Ford Cargo. O que é um Ford Cargo? Ford é a marca do carro e cargo é o quê? O caminhão, né? Cargueiro. Carrega Caminhão carga. ou uma van de carregar, peso. Dá peso, né? de carregar carga. Próprio para aquilo. Então, todo aquele que tem um cargo, na realidade, carrega uma carga. E o que eu digo, sempre disse isso, é o seguinte, é que nós não temos cargos, nós temos cargas. Claro. Por quê? Porque quando nós carregamos coisas, nós estamos nos esforçando para poder viabilizar para outros serviços, servidão, ministérios, fazendo com que as pessoas... Então eu não vejo problema também de eu chegar para você e falar assim, ô Letícia, eu estou vendo determinada área ali que precisa de alguma atuação nisso. Será que você podia me ajudar? Então, mas o senhor tá me pedindo, o senhor não tá, tipo, me obrigando, tá né? Vendo, tá vendo? Eu até para dar o exemplo não consigo criar o outro, entendeu? Então eu diria para você, olha, será que você consegue me ajudar nisso? Ou então, por causa da intimidade que a gente desenvolve através dos anos, eu brincando vou falar com você vai falar comigo, esse negócio aqui tá uma bagunça danada, eu falo assim, pois é, né, maninho? Eu vou falar assim, pois é. Vamos Fica à lá, vontade. vamos lá. Da última vez que nós ficou à vontade, ficou limpo o lugar. Então, sabe por quê? Porque sabe o que eu confio, o que para mim é uma das principais características do verdadeiro servo? Ele tem a visão daquilo que precisa ser feito. Esse cara, essa cara, todos... Não, Misericórdia. Todos não entram. Eu não. Eu esperava de todo mundo, menos de você. Menos de todos. Eu esperava de todos. Tem que Menos, cortar? Vai fazer corte? Eu esperava de todos, menos dos... Tô zoando. menos de todos. Menos de você, amigos. Então... Meu Deus do céu, o caso é sério. Bagunçou. Então, também já até esqueci. Mas pastor, o senhor tá falando dessa questão... Só pra me pegar, só pra fechar, o que eu tava... Ficou até vermelho. Gente, acontece. Nós perdemos a acontece. ação, mas nós não perdemos Isso a aqui- piada. Isso aqui só trouxe. Pode voltar, pastor. Eu tava falando sobre a visão do servo, que eu acho que o verdadeiro servo é aquele que tem visão. Então eu proponho aquilo, e até falei por causa da nossa intimidade, a gente pode brincar e fazer com que a pessoa enxergue aquilo que talvez ela não está enxergando. Qual que foi o meu serviço prestado? Prestado aos outros? A Escritura diz, olha só, Efésios traz o princípio dizendo assim, ele mesmo deu uns para
Sim, Apóstolos. O que é a palavra, a tradução da palavra apóstolo? Servo. Certo. Mensageiro. Sim. Certo? Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores E doutores. Médicos. e mestres, ou doutores, dependendo da tradução. Aí as pessoas pegaram isso e fizeram disso os títulos. Fulano é apóstolo, o fulano é pastor, o fulano é evangelista, o fulano é doutor. Todos eles servem, né? Na realidade, por que isso acontece? É porque as pessoas têm a necessidade de afirmar em alguém a autoridade que esperam que ele exerça, ou seja, está falando de futuro, não é de já fato consumado. Por isso é que tem muita gente que tem dificuldade, porque ele ainda vai exercer o ministério e já quer autoridade. Aí ele disse assim, aqui não, cara, aqui quem manda sou eu. Esse é que é o problema. E aí, nesse princípio, nós temos o esquecimento ou premeditada ignorância de ver que é uma lista de dons os quais Deus deu. Ele diz assim, visando o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho Da obra, né? do Ministério. serviço, ou seja, através dos dons é que eu me capacito para exercer o grande ministério de equipar a outros. Então, eu como pastor, que é um dom, eu tenho a função de, quem estiver perto, eu equipar essa pessoa, a tentar aperfeiçoar essa pessoa com uma palavra, melhor ainda com exemplo, se eu puder, se eu conseguir, É importante. melhor ainda com exemplo, de fazer com que essa pessoa tenha condição de servir, cara. Tenha condição de ajudar os outros. Biblicamente falando, o que o senhor está querendo falar, e eu consigo perceber perfeitamente, por isso que glória a Deus pela vida, né, daqueles que são levantados, né, para exercer funções, né, que é algo sério. Mas quando a gente vai olhar para o exemplo bíblico, né, que vai falar em 1 Samuel, é sobre a questão de Saul. Saul foi um homem que a gente vai ver que ele tinha todas as atribuições para um grande ministério, né? E a Bíblia vai falar que Deus levantou ele como capitão do seu exército, não como rei de Israel, mas o povo, quando viu ele profetizar, assim como nós, a gente vê alguém profetizar, falar em, né, ter dons e tal, ele na verdade foi levantado pelo povo. O povo disse assim, a gente quer esse homem sobre nós, e a Bíblia vai dizer, pediu, né? o povo pediu. E você vê a mudança que houve nele. na vida dele. Aí, tipo assim, Você acha que é um karma, tipo assim, O karma, irmã? é um karma, tipo, uma coisa que pesa? Porque é muito estranho, porque não é só dentro da igreja. Tipo, assim, Não. no trabalho, na nossa vida, assim, você vê É uma muitas imposição, pessoas né? se modificar devido à posição que ela fica encarregado e... não, eu citei esse exemplo porque, tipo assim, a gente vai olhar pelas escrituras, né? Que a gente tá falando de algo que é do nosso meio. E a gente vai ver que ele mudou completamente. Aquilo que, na verdade, ele que era para fazer, continuar fazendo, porque, por exemplo, como ele foi ungido como um capitão do exército do Senhor, alguém disse, não, mas Deus ungiu ele como um rei e tal. E não, mas Deus ungiu ele como capitão, mas Deus já tinha um homem segundo o seu coração, ó, que era o Davi. Né? Você imaginou um como rei e o outro sendo como capitão? O estrago que não ia fazer na situação, mas não, então houve uma inversão. Naquele exato momento, Saul assumiu a posição de rei. Depois a Bíblia vai dizer que Deus havia o rejeitado, Deus não queria mais aquela situação, e Deus estava querendo levantar alguém com um princípio maior. E a gente vai ver que houve uma perseguição. Ele começou a querer perseguir a Davi, a matar, né, de qualquer forma. E Davi que teve a oportunidade de matá-lo e não fez, porque ele disse assim, olha, temo eu tocar no ungido do Senhor, porque ele era ungido, ele era separado por Deus. Então, tipo assim, há uma questão de um nível aí, uma disparidade muito grande entre a vida de Davi e a vida, né, de Saul. Muito importante isso frisar, que foi um homem chamado e ungido por Deus. E o cara mudou.
totalmente, tipo, abandonou as coisas de Deus e começou... Perdeu a salvação. Foi, eu não falo a respeito de perca de salvação, que são temas polêmicos. É perder o juiz, né? Mas morreu até sem consultar salvo. feiticeira. Consultar Também tá achando feiticeiros. meio estourado, meu. Eu acho que foi que... Consultar feitiçaria, consultar o mundo dos mortos. Então, isso foi o final, vamos dizer assim, da vida de Saul. Muito triste. Ótimo, anota mais essa, porque talvez seja um tema pra gente conversar. O que aconteceu com o nosso Saul, né? Excelente. Nesse bolo aí tem como acrescentar também Judas? Também? Não, Judas. Que tava pra ser salvo. Acho que desde sempre. Não. Mas você acha que ele foi predestinado pra morte? Não, desde sempre ele já tinha essa índole. Daqui a pouco vocês voltam lá no outro tema. Tipo assim, que você ia falar assim, que ele escolheu. Eu acho que desde quando ele... Porque a primeira passa, ele já... Conta dinheiro, gente. Quem mexe com dinheiro já tem... Vamos... Esse assunto é pegar. A gente pode colocar aí, mas só pra vocês guardarem e anotarem, porque é uma pergunta Já boa. anotei, já. Quando Jesus passou, já que vocês citaram o Saul, né? Agora chegaram no Judas, rapidinho, de Saul para Judas, deram uma viagem enorme. Quando Jesus passou e chamou Judas para fazer parte dos 12, qual era a visão de Jesus para com ele? Não é essa? Não é a mesma? É a mesma. Então nós vemos aqui que aquilo é a pessoa, né? E não foi só Judas que deixou a coisa subir na cabeça. E ele foi drástico, nós vimos o efeito do que aconteceu com Judas. Mas nós vimos que teve uma vez que o Senhor disse assim, olha, vou impor a mão sobre vocês e vocês vão. Foram de 2 em 2. Sim, 70, pregar, né? 70 discípulos. Os caras voltaram, qual que era o discurso, mano? Quando eles voltaram? Quando os 70 voltaram da missão dada por Jesus. O discurso. Os caras estavam... Qual é o relato deles? Senhor, maravilhados. até os demônios, na verdade. Até os demônios submetem a voz, nome. isso. Aí o Senhor vira para eles e responde o quê? Melhor do que submeter-se, né, os demônios ao nome é ter o nome escrito, né, no livro da vida. Ou seja, o propósito de Deus nessa história toda. Agora, tem uma coisa que acontece que pode levar a isso. E eu confesso que eu sou um milagre. Eu sou um milagre relacionado a isso. Eu sou um milagre. Um cara com 22 anos de idade, com a cabeça que eu tinha, com 22 anos de idade, na realidade eu com 18, antes de completar os 18, eu fui enviado para o seminário. O seminário me ajudou muito, o seminário teológico. O curso de bacharel em teologia me fez, evitou que eu entrasse por caminhos tortuosos. Eu aprendi coisas que me travaram nas ideias imaturas. Mas eu ainda era muito imaturo. Então chega num momento que a estrutura fez com que dissessem assim, nós temos que impor a mão sobre esse cara. Esse cara está formado em teologia. Cumprir os requisitos, cumprir os requisitos. Vai casar daqui a 5 meses. Bom, ele... É referência lá da congregação que mandou ele para cá, para o seminário. Né? É líder dos jovens. Na época nós éramos 3.000 jovens na comunidade. Nós tínhamos a liderança geral da comunidade e os líderes de jovens. Nós tínhamos acampamento. Nós tivemos um acampamento com 500 jovens. Na cidade de Lavras. Quem estiver assistindo isso aí vai lembrar. Quem participou do acampamento de Lavras vai se lembrar das coisas mais doidas. No Instituto Gammon, lá em Lavras. Então vamos consagrar esse cara. E só o milagre de Deus é que me tirou da soberba. Porque começava... Lá ia aquele menino que não tinha nem barba direito na cara. Era o ministro. O ministro, lá na época ainda falava, tinha lá o colarinho clerical, aquele negócio todo. Você imagina os riscos todos que se correm. Aí eu lembro que eu fui buscar aqui o texto. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: eu te exorto solenemente. Olha, o que é solenemente? É um negócio assim, o cara presta atenção. Eu estou fazendo uma coisa destacada. Diante de Deus, olha só o que Paulo está fazendo. De Cristo Jesus e dos anjos eleitos.
a que procures obedecer todas essas instruções sem parcialidade. E não faças nada por partidarismo. Ou seja, não é porque alguém é do seu partido, porque alguém se é mais próximo, adequou a você, que você vai designar ele para alguma coisa. Não faça nada dessa forma. Olha só, aí vem o verso 22. 1 Timóteo 5:22. A ninguém imponhas as mãos precipitadamente. Sim. Sobre alguém, ou seja, não imponhas as mãos precipitadamente sobre alguém, nem participes, olha, as coisas estão juntas, dos pecados dos outros. Conserva-te, pois, em pureza de vida. Sim. Ou seja, tem hora, isso aí para ficar claro para mim, e eu estou sujeito a isso, você está sujeito a isso, que a gente pode estar precipitadamente impondo as mãos sobre pessoas. Verdade. Pode ser, eu penso, para me ficar em paz no coração, que tem muita gente que talvez, algumas, não muitos, algumas pessoas que talvez pudessem estar tranquilamente conosco, servindo, ajudando, se não tivessem recebido sobre si uma imposição de mãos. Mas aí a gente tem que... Aí é erro, assumir o erro. Tem que admitir. Porque é irreversível, agora é com a pessoa. É com a pessoa, é porque a responsabilidade da pessoa. Foi quando eu caí na consciência de que... Quando eu caí na consciência de que talvez eu não pudesse ter paciência para esperar determinadas coisas, aprender outras. A ver, né? Perceber que, pra que você tá agora achando que as atitudes de todo mundo tá errada, porque isso era coisa que vinha na cabeça do tempo, tá todo mundo errado. Meu Deus, isso tudo tá errado, e eu vou ser usado agora para acabar com esse negócio, não sei o que. Não, mano, não é isso. Então Deus teve misericórdia e com o tempo foi me ensinando a graça, o serviço. Isso é que eu tenho tentado fazer. Às vezes o pau quebra. Tem hora que a coisa fica difícil. Por exemplo, são 26 anos que eu estou aqui. Você conhece, ouviu falar de alguém que foi excluído da igreja? Não. Alguém vai dizer... Só foi pedido para se retirar. Não, foi convidado. Nem isso. Mas ela... Tô brincando. As pessoas mesmo se excluem, né? Ninguém pediu ela. Mas aí que está o motivo. Só foi pedido para ela se alguém retirar. diz assim, mas você deveria ter feito isso. Mas teve uma pessoa, que não foi nada dos processos oficiais de exclusão, mas teve uma pessoa que eu disse, falando, se é para você fazer isso que você quer fazer aqui, você vai fazer lá fora. Quem está assistindo isso aí, e que sabe muito de histórias antigas, por exemplo, igual a Isabel vai lembrar de coisas, ela fala, meu Deus, olha o que ela vai falar, o que o pastor vem me trazer, o que ele está a lembrar. Nós tivemos uma situação tão escandalosa que tinha uma pessoa que quando nós chegamos, eu quando cheguei, me foi apresentado essa aqui, é a fulano, e esse aqui é o fulano, são irmão mesmo de sangue. E depois, mais tarde, nós descobrimos que não era irmão de sangue, viviam juntos lá. Pra que essa coisa toda? Até quando descobre isso, fazer o quê? A pessoa mentiu e tal. Mas essa pessoa um dia, então, desafia uma outra, chama a outra. Não, viu, gente? Chama a outra. Já 26 anos atrás, você estava nascendo. A Isabel falou, eu estava lá. Tá vendo? Eita, Isabel. Falei que você... Ainda bem que tem testemunha. Acho que o povo da igreja está meio calejado com esse assunto, então. Aí, o que aconteceu? Eu tive que falar com a pessoa, porque num determinado dia ela queria brigar mesmo, chamou a pessoa pro tapa na cantina. A cantina ali era no contrário de onde nós temos hoje. E eu falei, olha, aqui dentro, não. Se você quer esse tipo de coisa, é lá fora. E eu nunca mais vi essa pessoa. E ainda nem foi um pedido para se retirar, que aquele comportamento não cabia lá. Ela que decidia se ela ficava ou não. Mas foi com tamanha autoridade que eu acredito que Deus deu naquele momento, que ela entendeu que enquanto ela não mudasse a postura dela belicosa, né? Que é belicosa? Bélico, voltado para a guerra. Não é de ficar bela, não. De belicosa. Não belicosa mesmo. É de brigar. Descendo a mão na cara do outro não fica bela, não. É a pessoa que quer partir, né, pro confronto, assim, por qualquer coisa. O sobrenome dela é o Caos. Exato. Aí, o que acontece? A pessoa rixosa, ela percebeu que quem estava servindo esta igreja era alguém que não podia tolerar isso. Só isso, eu não podia. E era por mim.
Porque ela me chamou pra briga? Não. Mas dentro disso aí que o senhor está falando, não é a questão do senhor teve o zelo, certo? Não? Teve um cuidado para Nem que... pensei nisso, falar a verdade. Mas aí, então, pelas suas palavras, dá para se ver que teve um zelo, talvez pela situação, né, pelo momento, né, para se falar. Para tudo tem um limite. Porque a base é as escrituras, né? Para que não haja conflito, para que não haja contenda entre os irmãos, para que não haja... Então tem que se usar de um momento para que aquilo seja estabelecido. Que era, talvez, não sei qual foi a circunstância, eu não estava lá. Não me interessa, não, mas tudo bem, não me interessa. Sei lá, mas, nem lembro também. Não, mas aí ele tá. Você que queria brigar, isso eu sei. E se dá seu momento de você impor essa situação. Intervir. Mas eu acho que foi a questão que ele tá falando, porque ele era uma autoridade sobre a igreja. Porque se eu chegasse lá e falava, não vai brigar com ele, ia falar, quem é você, minha filha? E aí que fervia não tava. Entendeu? Aí nós ia comer no tapa todo mundo. E isso tem que se usar de critérios para isso. Mas ali, ó, ali naquele livrinho que hoje não coube na nossa mesa aqui, ele tem uma história lá, muito conhecida, que é A Briga no Parque. A Briga no Parque. Também as testemunhas da antiga vão lembrar. Aqui, eu conto esse relato aqui. A Briga no Parque. Nesse dia, não houve nenhuma ação desse sentido. E quem estava brigando, no fundo, era gente cansada, gente estressada, gente que estava fraca na fé. E nós estávamos todos num parque, como é de costume, os homens lá jogando uma bola e as mulheres tudo com a toalha lá estendida, batendo papo, conversando, comendo. Né? Comendo. Eu não sei o que é isso. De repente, nós, lá no futebol, vimos um alvoroço, uma briga lá e chegamos. Mulher. Não, Paulo Henrique, esse comentário foi desnecessário. Não, mas tinha homem também lá. Foi mesmo? Tanto é que eles foram lá avisar. Eu sei que, no final das contas, nós avaliamos o que tinha acontecido. Era uma briga feia, queriam mesmo sair no tapa. Ó, gente, vamos embora. A única coisa que eu fiz, vamos embora. Isso foi no domingo. Eita. No outro sábado. Não, na quarta-feira, porque nossos cultos de quarta-feira não eram como nós temos hoje, um podcast, mas era um culto ali naquela parte, só naquela sala da cantina. E fazíamos uma roda ali. Estudo bíblico, né? Estudo bíblico. Aí chamamos. Na realidade, todo mundo foi para o culto normalmente, só que esse dia tinha mais gente no culto, porque parece que tinha gente querendo saber o que ia acontecer. A expectativa, né? No domingo não aconteceu nada. Lá no culto. O estudo era de outra coisa. Não tinha WhatsApp pra gente colocar no grupo, fulano tá excluído, não sei o que, mas aí a expectativa era muito grande. Aí foi pro culto todo mundo na quarta-feira. E eu perguntei mesmo, Senhor, dá graça, meu Deus, o que eu vou fazer? E, por fim, a única palavra que veio para mim foi: espera. Vai para o culto. Cultua. Pra ver que vai dar, né? Cultua como se nada tivesse acontecido. Mas, Senhor, essa foi a palavra que vinha no meu coração. Eu queria uma atitude, uma direção. No final das contas, sabe quando é que veio a palavra de Deus para mim? No final do culto. Rolou o louvor, rolou a palavra. Nós tínhamos as ofertas, eram no final. Fizemos a coleta das ofertas. E quando era um cestinho que o pessoal colocava no meio da roda. Quando eles colocaram aquele cestinho no meio da roda, eu olhei para o cestinho, aí veio a palavra, para mim, rema, que significa a palavra grega, para a palavra específica, para o momento, para exatamente aquilo, e precisava ser dito aquilo, que não era antes, não era depois, é rema. Sim. E aí nessa hora eu falei, bom, todo mundo voltou, era a hora da bênção, e todo mundo, alguns frustrados, pensei que ia rolar algum barbado, não sei o quê. E as pessoas se dividiram, isso aqui aconteceu, partidarismo, uns para um lado, outros para o outro. E foi quando Deus me deu uma palavra muito clara. Manda essa palavra, ordena, que as pessoas peguem as ofertas aí e peguem de volta do cesto. Vá lá e pega de volta. Quando eu, assim, eu não sei explicar o detalhe. Outro dia eu vi um pastor falando que quando você tem o Espírito Santo, você não pode falar que você não sabe explicar, não. Quando eu vejo o Espírito Santo agir, é que eu não consigo explicar. Entendeu? Então, tem coisa que não dá. Não dá. E aí, quando eu vi, eu já estava falando. E eu falei uma vez, ninguém foi.
Falei 2, 3. Falei, bom. Aí veio a quarta palavra, dizendo, então bom, já que vocês não vão pegar a oferta de volta, então eu estou esperando que vocês peçam perdão pelo que fizeram, um ao outro. Foi um dia de muito quebrantamento, muita ação de Deus. E isso aconteceu. Eu tive que registrar depois, está registrado aqui. Ó. Uhum. Quem participou daquele culto sabe dizer o que foi. Eu me lembro que a pessoa que era tesoureira na época, quando eu disse isso, ela olhou para mim e fez assim. Faz isso não. Porque a igreja sempre passou por muita luta para manter o aluguel daquele templo ali. Nós chegamos a sustentar isso aí durante mais de 20 anos, porque nós sabemos que os outros grupos que estavam lá não contribuíam o suficiente para isso. Uhum. E aí foi difícil, muito difícil. É porque essa é a ideia bíblica, né? Que se os crentes não estiverem em comunhão com os outros, não traga oferta. Não, deixa a tua oferta no altar. Deixa a tua reconcilia, né? Não, olha. Não, é o princípio. Eu estou falando só do princípio, não do texto. Mas o motivo do texto é que eu estou querendo frisar. Ah, ok. Sim. Porque eu podia ter dito assim, não, irmão, vocês hoje não tem oferta aqui, porque... Não, mas o Senhor falou, claro, me deixa. No altar, isso mesmo. Deixa a tua oferta no altar, volta e reconcilia-te com teu irmão. Resolve essa parada. Então aqui está aqui o texto e vamos cumprir. E eles cumpriram. E tocaram a vida adiante. Com talvez um ou outro com a sua dificuldade, com o seu trauma, mas Deus trouxe um conserto ali. Na verdade, essa questão de ter essa maturidade para fazer isso, pastor, é por isso que, assim, há algumas pessoas que são levantadas hoje, eu acredito, que não têm essa maturidade para tomar esse tipo de atitude, igual o senhor tomou, talvez no final do culto, é por causa desse texto mesmo que a gente acabou de falar, sobre essa precipitação ministerial. Né, que estão sendo levantados aí, olha, tá na dependência, tem alguém ali, então vamos lá, quem tá aqui, vamos dizer que esteja melhor aqui espiritualmente, e bora levar esse camarada e vamos impor logo, vamos colocar logo ele, porque a necessidade nos obriga a ter que fazer isso, né? E eu acho também que essa necessidade é mais voltada para uma doutrina, tipo assim, porque tem que ser aquele que já é casado, aquele que não tem relação, né, fora do casamento, é aquele, tipo assim, é o certinho, é aquele que amolda nos conceitos que a igreja criou. O que não exclui determinadas coisas, que tem base, isso tem base. Não, tem base, mas eu tô dizendo assim, que aí surge a falta que a igreja tem de ter pessoas para determinados cargos, etc e tal. Como que a gente, tipo assim, como que eu faço para me cumprir, tipo, igual que eu entendo que eu tenho um ministério, mas essa palavra pra mim, ela não encaixa em mim. Tipo assim, um trabalho, né? Um trabalho, eu tenho um trabalho. Sei que eu tenho um trabalho a fazer ali e tal. Só que, ao mesmo tempo que eu sei isso, eu sei que eu não tô fazendo. Mas não porque eu não quero. Mas é porque é imposto a mim muitas coisas que eu não aceito. Você não tá fazendo em partes, né? Você acha que não tá fazendo completamente. Isso. Na plenitude. Na plenitude do que eu desejo. Porque o que eu quero, ninguém sabe para aquela igreja. Porque eu não tenho a liberdade de expor. Mas não a liberdade, assim, que as pessoas mas eu não me sinto à vontade de expor o que eu quero para aquilo ali. No contexto que a igreja se encontra agora, no caso. Exatamente. Talvez seja por causa da compreensão da estrutura que nós temos. Nós temos uma estrutura que, querendo ou não, por mais que a gente diga, não, pô, mas como é que pode você ter a consciência que você tem e ainda se submeter a sistemas como esse? É do mesmo jeito que Jesus foi na sinagoga e leu. É assim. Sabe por quê? Porque as estruturas, elas muitas vezes são enrijecidas de tal forma que a gente acha que a gente está ameaçado quando a gente serve. E quando você serve mesmo de coração, o sentimento que vem é liberdade, porque aconteça o que acontecer, seja boicote, que acontece por partidarismo, seja repressão, seja imposição, seja tirania, seja o que for,
O verdadeiro servo não se submete a isso. Paulo chega a dizer uma coisa que eu acho muito forte. Ele diz assim: trago comigo as marcas, né? Trago no meu corpo as marcas. Por isso ninguém me moleste. E também então, quando a pessoa 1 Coríntios 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Certo. Sim. Qual é a fonte de tudo isso? Ele está frisando. Tem até uma canção muito linda que faz referência ao texto, esse e a outros. Um só batismo, um só Senhor, uma só fé, né? Um só Espírito, e este o Consolador, que é o nosso grande desafio. Por isso, da proposição do tema. Em algum momento nos nossos projetos do podcast, nós fizemos uma lista enorme de temas, e ele surgiu, talvez por um sopro de um de outro, e o motivo está aí. É que os ministérios e os reinados são justamente os responsáveis por essa imposição. E também nos chamam para tomar muito cuidado com a omissão. Eu não poderia ter deixado de agir em determinadas coisas. Como eu deixei de agir. Eu deixei de agir em algumas outras. O senhor está falando de um texto que é assim, é de antecessor a esse que o versículo que o senhor acabou de falar, né? Que vai falar em 1 Timóteo capítulo 5, né? 5. E aos que pecarem, repreende-os na presença de todos. Exato. Para que também os outros tenham temor. Hoje é assim, é meio complicado, eu até entendo para um pastor, para alguém que está liderando, fazer isso. Porque a pessoa se sente, mas tá escrito, né? Não, sim. Repreende, né? Não, mas e também em Jeremias 48:10, então, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Eu entendo perfeitamente. Mas isso, hoje em dia, o que as pessoas hoje em dia estão fazendo? Não, se de fato o pastor falar assim comigo, eu vou embora. Eu vou embora. E na verdade não aceita isso como uma ideia. Dizer, olha, o pastor está te repreendendo para que na verdade... Essa é uma luta que eu tenho para que o ministério que Deus me deu não se torne meu reinado. Eu sei que a linha é fina, eu sei, entendo. Mas você sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo aqui sobre essa situação. Eu nunca precisei... dar uma carteirada? Ficar fazendo esse tipo de coisa. Eu não vou dizer que eu nunca fiz, rapaz, porque... eu sou pastor, rapaz. Se eu forçar um pouquinho aqui, eu já caí nessa cilada de ficar batendo... Ele nem fala que ele é pastor. De boca. Ficar batendo boca com os outros, de que dizer, você fez isso, você fez aquilo outro. Mas eu me lembro bem do episódio de Natan chegando para Davi. Certo, sim. Cara, o que eu pedi a Deus um dia, isso eu tô falando na época que eu levantava e falava, Senhor, me dá sabedoria e me dá um bom dia. Aí chegava a hora do almoço, Senhor, me dá sabedoria e abençoe essa refeição. Aí chegava na hora da janta, Senhor, me dá sabedoria. Eu entendi logo no começo da minha caminhada que eu precisava ser abençoado com a bênção de Salomão. Sim, para saber entrar e sair. Saber entrar e sair e tudo mais. Aí, quando eu vi o episódio de Natan e comecei a entender aquilo tudo, eu percebi que eu poderia falar com pessoas, né? E cumprir essa parte que me foi ensinada. Sim. Quer dizer, o currículo teológico na formação de pastores, psicologia pastoral, a eclesiologia, ou seja, o estudo da eclésia, da estrutura da igreja, tudo isso traz princípios, o estudo das cartas pastorais traziam esses princípios. Liderança cristã. E aí eu falo, como é que eu vou expor o pecado de alguém diante de todos e não perder esse alguém? Das duas, ou é alguém de fato convertido ao Senhor, que ao receber uma repreensão ele vai dizer assim, muito obrigado,
Porque se alguém me mostrar alguma falha, alguma coisa, eu tenho que ser agradecido. É verdade. Né? Tá ajudando Obrigado. a evoluir, Isso né? é a função. Isso aí vai Isso- ter que ser um pecado dos negros, senão nós vamos ter que fazer uma reunião lá na igreja. Isso também, sabe por quê? Porque aí o que acontece? Me retira. O fato de eu ter errado, dependendo do erro ou da área do erro, ele não me desqualifica. Por quê? Por que não me desqualifica? Porque se eu errar em determinada área, que não é fundamental, que não é moral, É porque, por exemplo, aí, para o mano, senhor como ministro, corrige e siga em frente. para o senhor como ministro, de fato tem que ser irrepreensível. Então, na verdade, não precisa ninguém te repreender. O Espírito de Deus que está no ministro, Outro tema esse aí, mas excelente. Irrepreensível. para Que é isso? para ser, na verdade, ele não precisa de repreensão. Na verdade, o Espírito de Deus o repreende. Isso, ele faz entender. E isso é uma sensibilidade muito grande que tem que ter no ministro. E quando a pessoa ela acha que Irrepreensível. o que ela tá fazendo é o certo? Aí onde está um problema. Aí Que a vem a maioria. soberba. Não, mas aí nesse Aí são caso. os reinados. Aí é- exatamente, aí é onde- que é igual o pastor fala, que ele consagra Ó. uma pessoa e a pessoa se transforma no que não tem nada a ver. Nesses casos. Aí o Espírito Santo não tá repreendendo ela. Não, mas calma aí. Mas nesse caso, é porque já foi muito adiante, mas peraí. Mas nesse caso dessa situação, existe a imaturidade. Existe a imaturidade A de muitos. ignorância. Existe na verdade, Existe é que eles são a doutrina falsos. que ele foi criado, Existe falsos. falsos também. Nós nunca podemos descartar a possibilidade de ter ministro falso dentro da igreja. Nós não podemos descartar. Nada, né? E de me passar desapercebido. E isso mesmo. E ter aqueles maduros o suficiente para entender, peraí, eu estou sendo repreendido pelo Senhor, né? Então é uma questão que a gente tem que analisar, porque Paulo sofreu muito com ministros falsos. Sim. Paulo Não, sofreu. todas as cartas dele, E ele a tá gente vai ver repreendendo a ministros igreja falsos. e às vezes repreendendo uma pessoa determinada. Assim. É por isso que essa questão tem que ser muito bem observada, porque, tipo assim, ao ministro, ao homem de Deus, que na verdade Deus o levantou, que não foi ninguém que levantou, mas na verdade foi Deus que levantou, ele na verdade tem que entender que essa irrepreensão, ela provém de algo, Sim. né? Porque ele tem excessos. Que a gente pode ter esses É a mesma coisa a excessos. gente culpar o pastor por ele ter consagrado alguém que hoje não tá valendo muita coisa, sendo que não é ele. Mas Não. também é porque esse lugar de culpar não é nosso. Mas aí onde tá? Também, é a né? igreja. E Não, nem de julgar a pessoa mas, também. Não julgueis. A Escritura diz não julgueis. Sabe por quê? Pode ser que tudo isso tenha acontecido na vida dessa pessoa. por exemplo, Também, foi errado né? errado ter ungido Saul? Foi errado ter ungido, né? Parece, né? Tá chamando Deus de errado. Né? Tipo assim, É. foi errado. Não, é isso que eu Tá vendo? Foi errado, não eu foi. me pergunto. Mas aí É que Deus ele fez, mesmo fez a pensa. vontade. Deus deu o livre-arbítrio do povo escolher É, lá. uma O povo pergunta, tava só- carente, É, né? não foi porque errado. o pessoal precisava de rei, né? É. Mas, mano, aí, Não é carente, aí é importante porque lembrar. Não. O ser humano, eles gostam de ser mandado. Porque tá calma aí, tudo calma aí, muito calma Ou aí. precisa, ou Ou precisa. precisa. Ou Porque precisa de ser antigamente mandado. existia por reinado. Que isso, Márcio? Mas deixa eu te dar uma colocação sobre essa questão aí do Saul, principalmente. O Senhor avisou. Vocês querem isso aí? Sim. Não, Isso que vocês querem, então a consequência vai ser Você pode ir em essa, Moisés. essa e essa. Mas isso é pra você ver, é o desejo do coração da pessoa quando ela pensa que ela é alguma coisa a mais. Acho que foi Tiago e João, né, que pediu para sentar à direita e à esquerda de Jesus. Aí ele falou assim: você tem certeza do que você está É pedindo? porque, na verdade, eles não podiam beber o cálice, né, que Jesus ia beber. Então, por isso Mas que Jesus então, mas questionou, né? ele achou que ele estava num lugar de Podia ficar uma posição direita, igual. esquerda. Não, se você for olhar, Moisés tira o povo do Egito. Certo. Eles passam 40 anos, eles veem tudo aquilo acontecer e mesmo assim não chega na Terra Prometida. É. Por quê? Porque Deus não quis? Não, é porque aí é onde envolve, né, fatores, circunstância, por exemplo, Envolve a nossa testes, burrice. teste que Deus deu para eles, para que na verdade eles obedecessem, acreditassem mais na sua palavra do que em si mesmo. E os camaradas foram se deixando levar, né? Isso, mas ó, essa questão que nós estamos falando aqui é igual o pastor falou, né, que tem muito cuidado. Por isso que algumas pessoas talvez já lhe questionaram, por que o senhor não falou? Por que o senhor não Por que disse? você não fez isso? Por que o senhor, né? E às vezes essa cobrança Por que vem. você tolerou tal pessoa Porque- durante tanto tempo, tantos anos? Por que você fez? Eu escuto isso
É direto. Mas isso, na verdade, é um teste muito, muito sério para um pastor, para um líder, para qualquer pessoa que esteja exercendo alguma coisa. Por que você não toma uma atitude, né? A gente quer muito que seja imediatista, né? É muito imediatista, mas tem algumas coisas que precisam ser imediatas. Tem coisas que não são toleráveis, né? Certo, mas coisas não são mas toleráveis. deixa eu falar aqui pra você. Pegando o gancho nisso que vocês estão falando, porque assim, ó, eu me lembro, quando de bem mais novo, de eu ir na igreja, frequentar, e as coisas eram tão assim alinhadinho mesmo, que a gente trazia como assim, mas nos bastidores talvez era diferente. Não, eu falo assim, ó, isso aí, não, na verdade assim, isso aí é muito pentecostal, mulher tem que sentar de um lado, homem sentar do outro, o homem tem que se comportar assim, mas a mulher assim. A igreja que você ia era bem, né, rígida, certo, mas o que eu tô falando assim, a gente fala assim, mas antigamente, para você poder exercer um ministério, fazer alguma coisa na igreja, era um filtro muito grande, era para você poder chegar até aquele lugar. O crivo, né? O crivo era forte. E hoje em dia já é diferente. Hoje em dia a igreja meio que está se adaptando ao mundo para poder receber o mundo. Por isso que aquela hora eu virei para você e falei assim, era meio que esperado essas coisas, porque se a gente tá pronto, se preparando para receber o mundo, vai vir gente, vai vir ignorantes, todo vai vir jeito, estúpidos, vai vir... E eu acho que a igreja não está se adaptando a isso. Olha lá o comentário da Isabel. Então, a Isabel comentou lá atrás. Quando eu decidi trabalhar com pacientes com AIDS, transexuais, fazer prevenção no Red Lights, ter uma ligação com homossexuais, eu pedi conselho ao pastor e esse conselho foi abençoado. Logo mais ela seguiu. Estive nessa missão 9 anos e meio. Nunca julguei nenhum desses seres, levei a palavra, levei-os à igreja sempre que pude. Pelo menos dei-lhes uma chance de conhecer o caminho. Amém. Ela trazendo o mundo para a igreja. Não foi só isso, não. Ela não vai poder contar tudo aí, mas uma vez me chamou para fazer uma visita no hospital. Essa é a Isabel. Me chamou para fazer uma visita no hospital. E foi muito, muito bom, que a primeira coisa que o amigo fez, que é um amigo que ela fez nessa caminhada de gente sofrendo com as consequências da falta de imunidade, né? Ele tinha tido um problema, acho que hidrocefalia, ele teve um surto e tal. E aí ela me apresentou e ele, acho que me parece, se eu não estou enganado na época, vou lembrar que ele é um espanhol, e ele falou, olha, eu tenho um problema com cura é padre, já achou que eu era padre. Então eu tive a oportunidade de estar com eles, são pessoas que sofrem muito, passaram por muita dificuldade, já passaram por abusos. Os testemunhos, inclusive parece que, se eu não estou enganado, aqui também no livro tem uma citação sobre o que aconteceu, o trauma desse homem. Não sei nem se ele está vivo ainda, Isabel, depois você dá um toque se você tem contato ainda, mas foi uma grande experiência e eu posso dizer que esse tipo de situação, sim, isso vale a pena. Eu sou capaz de passar por cima dos muitos erros que eu fiz no meio eclesiástico, sim, por causa de uma vitória só que eu tive numa conversa num quarto de hospital com quem, naquela época, hoje em dia não é assim mais, né? Estava condenado a morrer. Ela falou aqui, foi várias visitas ao hospital. Muito bom, muito bom. E pessoal, se inscreve no nosso canal. Ó, nós estamos com 206. Vamos compartilhar aí, gente. Pede pro povo se inscrever para ver se a gente consegue chegar a 200 e... Tá com 206? Não, é muito. Não, a nossa meta é 1000, né? Vamos lá. Eu quero dar um recado aqui, porque, gente, esses pedidos aí estão começando a fazer assim, trazer efeito. Tem gente que está contactando por mensagem por causa desses vídeos. Sabem que nós estamos em Amsterdã, sabem que aqui é um lugar onde, por exemplo, o uso das drogas, por exemplo, a maconha, né? O uso das drogas, o uso da maconha é legalizado, e que nós temos uma zona de prostituição enorme, praticamente no centro da cidade. Tudo. Então as pessoas às vezes fazem contato, e essa semana um jovem mandou uma mensagem, eu quero mandar uma mensagem de volta para ele aqui. Ele sabe quem é, né? Porque foi ele que escreveu, provavelmente está nos escutando aqui, que o acolhimento que ele sentiu com a resposta. Eu estava num momento difícil, cara, de noite, cansado, muito cansado,
pensando na dificuldade que seria de cumprir o dia seguinte. É agora, né, não? Também. Foi quando eu ouvi uma mensagem, alguém disse só assim, um oi. Eu quero te dizer que eu entendi a força do seu oi. Por isso é que eu respondi. Sem poder, eu respondi. Para te dizer que os braços de Deus estão abertos para te abraçar em Curitiba, Paraná. Amém. Amém. Para te abraçar no Rio, em Minas e em qualquer lugar. Amém, amém. Verdade, eu creio nisso. Pela autoridade que há no nome de Jesus. Amém. E isso tem a ver com o reino. Por isso, eu quero fazer referência aqui ao texto de Romanos, capítulo 14, se eu não estou enganado. Acho que verso 17. Que diz que o reino de Deus não é bebida, Nem comida. nem comida, mas paz, E gozo no Espírito. alegria Alegria. no Espírito Santo. Então, Amém. se nós estamos hoje falando de reinados e de ministério, nós precisamos entender que o reino de Deus não tem nada a ver, como Jesus mesmo disse, diante de quem dizia, tu és o rei dos judeus? Tu dizes. Tu dizes. É. Ele dizia claramente, o meu reino Não, não é desse mundo. Se fosse Então, desse se mundo. alguém hoje está se pagando de rei, saiba que é um rei com minúsculo R. Eu Verdade. cometi uns erros aí, quando me referi, por exemplo, no poema lá escrito para o Pelé? falecido Pelé, eu vi lá que uma hora eu escrevi com R maiúsculo. Não, o R do Pelé é minúsculo. O rei Pelé é com R minúsculo, porque nós temos o rei dos reis e o senhor dos senhores, que andava com alparcas, sandálias nos seus pés, túnica, em estradas empoeiradas, e mudou a história do mundo. Verdade. Verdade. E a gente vai ver que Jesus era um homem muito simples com pessoas humildes, mas Jesus era veemente contra algumas pessoas que dava-se a entender que eram espirituais ou muito É o que ele mais autênticas. alertou, né? Então, tipo assim, é um cuidado, a gente, né, fala num contexto geral, principalmente aqueles que são ministros, né? E de tratar de forma muito simples, aqueles que são simples mesmo, né? Mas de tratar veemente com aqueles que dizem que são, mas não são. Porque Jesus foi que deu exemplo disso. Com aqueles que ele até alertava, olha, vocês até façam o que eles estão fazendo, mas muito cuidado, né? Porque o que eles estão fazendo às vezes é para se vangloriar. Jesus era veemente com os hipócritas, com os fariseus, né, da época. Ou então Isso. faça o que eles estão falando, mas não faça o que eles estão fazendo. De fato, assim, porque eles faziam de uma forma para vangloriar-se, né, nessa situação. E o que o senhor estava falando a respeito de reinado, eu entendo, pastor, que muitas instituições foram feitas, muitas instituições, né, que seja de assembleia, que seja de presbiteriano, de batista, de qualquer uma delas, foram feitas para se perpetuarem e permanecer. Por isso que a gente estava falando de império e de reinado, né? Os camaradas agora levantaram um reino e colocam substitutos, colocam parentes e começam a fazer aquela situação toda para que se perpetue aquela situação. E a gente vai ver Alguém a própria... pode contestar dizendo, não, você está querendo dizer que os batistas, Não, que os assembleanos, que os não sei o que... Não. Eu não creio que essa tenha sido a intenção Não. A princípio não dos foi. fundadores. A princípio não foi. Não creio que John Wesley pensava assim, eu não creio que Calvino pensava assim, eu não creio que Lutero pensava assim. Na realidade, as pessoas que foram se envolvendo é que fizeram Sim, disso justamente. reinados usando o nome de quem foi servo. Sim. Porque esses caras serviram. A história do cristianismo, ela não pode passar, ela não passa sem citar esses nomes. Sim, Né? é claro. Ela não ia existir sem esses nomes, né? Inclusive, eu tenho uma coisa interessante que você falou que me chamou a atenção aqui. Naquele episódio mesmo da crucificação, naquele Sim. vai e vem ali, Sim. dá-se a entender que Herodes estava doidinho já há muito tempo querendo conhecer Jesus. Sim. Ou seja, dá-se a entender, não fala claramente isso. O cara estava doido já, ele estava uma curiosidade, ou seja,
a autoridade e o serviço de Jesus era tão intenso, tão forte, tão genuíno, que até o grande e poderoso Herodes queria vê-lo. Até quando ele estava com 2 anos de idade, né? A Bíblia vai falar com 2 anos de idade, queriam saber, né? Queria saber a respeito dele, porque os homens vieram e tal. Esse era outro Herodes. Né? Justamente, mas a nomenclatura ficou, porque essa questão do nome Herodes já ficava querendo saber quem era esse homem, quem era esse e Ou tal. seja, o rei que quer saber, olha isso, porque, olha só, existiram bons reis como nós vimos. Sim, claro. O rei que vive querendo saber quem é o outro rei, tá com medo. Escuta isso. É que ele tá ameaçado. O rei que vive querendo saber quem é o outro rei, não é rei. Porque, na verdade, se ele soubesse que era rei... Ele não se preocupava com isso. Porque... Então, o servo quem que vive ser preocupado o com... que seja o servo, né? Exatamente. O servo que fica preocupado com o serviço do outro, não sei o que, na realidade, ele está desviado do caminho da servidão. Tá perdendo tempo dentro da igreja, né? Tá. Não, e fazendo os outros perder tempo. Tá enchendo o saco. É porque, tipo corta. É porque na questão desse favorecimento, desse serviço, né, que você pode prestar, alguém pode dizer assim, não, mas o pastor vai ver, ou alguém vai falar, alguém vai dizer, vai dar um tapa nas costas, vai dizer, nossa, você é bom, hein, cara, você é bom no que você faz. Não vai nas minhas costas, não. E tal, e dizer, não, um tapinha nas costas, quer dizer, e tal. E dizer assim, olha, como a gente tá vendo e tal, o que você tá fazendo, isso é algo muito sério. Porque até vi uma declaração essa semana, né, na rede social, e alguém falando sobre isso. Mas, gente, o serviço prestado aqui, ele tem relevância muito grande no mundo da verdade. Onde é que é o mundo da verdade? Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Justamente, pode ser para cumprir. Então, nessa declaração, toda obra que se faz aqui... Olha o corte. Não, eu vou cortar aqui pra mim, vou falar de novo, que eu quero um corte. Fala lá. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para cumprir as obras. As boas obras. Né? Aleluia. Amém. E toda essa declaração que você acabou de falar é bonito, isso é bonito. Mas e o que acontece? Sabendo que essas boas obras e que nós fizemos por meio do corpo, é o que está escrito, é bíblico, nós haveremos de prestar contas delas. Exatamente. Num dia chamado Tribunal de Cristo. Então, quando as pessoas vão fazendo aqui, elas acham que não tem relevância no mundo da verdade, que eu falo o mundo da verdade é o mundo eterno. Certo. Então, o que acontece? Aí alguns dizem assim, não, eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer dessa forma, eu vou fazer que na verdade eu aprendi. É a seguinte, eu vou botar pra frente e acabou. E essas boas obras que nós estamos falando é que tá falto delas. Sim. E elas têm uma grande relevância no mundo espiritual. Copo d'água, a Bíblia diz que vai receber até um galardão de profeta. Tipo assim, quer dizer que se eu der água a você, eu posso receber o galardão. Eu venho cedo e trago a recompensa. Eu já ganhei 2 hoje, que eu trouxe água por 2 aqui. Não. É mais ou menos assim. É mais ou menos isso o texto. E trago comigo, né? E trago comigo, né? O galardão, né? Das boas obras. Brother, mas deixa eu te perguntar aqui. Mas o que você imagina que está faltando hoje para que venham mais pessoas dispostas a receber essas obras, a se dedicar dessa forma? Porque é igual a gente está falando aqui, a gente que está lá dentro, a gente que está lá dentro da igreja, a gente observa que é igual falando, tem uma dificuldade tão grande de pessoas para colaborar, para ajudar, para fazer alguma coisinha, para colocar um envelope nas cadeiras pro pessoal, para organizar as cadeiras, organizar as cadeiras para que leve, igual você que é do Ministério do Louvor, que é difícil, que a gente já passamos já um pouco tempo que eu estou ali na comunidade cristã, eu já observei que já teve muito perrengue, igual, e antes de nós também já teve muita luta com o Ministério do Louvor, que igual o pastor já falou que já teve um ponto dele chegar lá no meio e falar pro povo, não vai ter louvor. Chega, já deu. Aí é onde a gente pode falar, que você pode tocar nesse assunto, como é, né? Que pode ter. O que você acha que tá faltando, assim, tanto eu falo
Tanto da parte da gente mesmo Pessoal, se doar igual. Eu cheguei na mídia, peraí, desculpa um pouquinho de cortar, eu cheguei na mídia, falar, fica à vontade. Mas eu não cheguei me oferecendo, tá precisando e tudo. Foi alguém que veio, conversou comigo, eu já vi que você tudo. Na verdade foi o Rafa. Foi o Rafa, eu vi que você gosta e tal, tem como você ajudar aqui nisso? Aí eu ajudei numa, ajudei na outra. Aí depois que ele se ausentou, que saiu, que o Eduardo entrou e aí eu entrei junto. Mas de fato, assim, não tô falando que a igreja não teve a frente de ir lá, me chamar e tudo mais. Mas faltou de mim, da minha parte mesmo, observar ali, se interessar e querer ajudar em alguma parte. O que eu consigo observar no que você falou, e tanto o teu trabalho, como a gente tem visto, graças a Deus, que tem ido para frente, né? As pessoas estão sendo alcançadas. E quanto ao que está acontecendo, né, na obra de Deus, eu vou isso aqui frisar. A partir do momento que você tiver consciência do que é o reino de Deus, consciência, aí sim você pode começar a mudar as pessoas que estão perto de você. Porque, tipo assim, antes eu até não fazia essa distinção, por exemplo, sobre essa questão da salvação e do reino de Deus. A salvação é uma coisa. A Bíblia diz que ela é um dom de Deus e ela é dada gratuitamente. Mas, na verdade, isso se confunde muito no nosso meio e tal. E reino de Deus está ligado às nossas obras. Uma obra foi a que Jesus fez e a outra obra é a que a gente tem que fazer. Então, se de fato a minha obra, na verdade, é alcançar mais pessoas, estou falando do alcance, não estou falando se vai ser muito ou pouco, não sei. Mas o que acontece? Se ela alcançar pessoas e isso, na verdade, puder transformar essas pessoas, pode ter certeza. Aí a gente vai tendo consciência do que é o reino de Deus. Tocar as vidas. Dentro de um critério espiritual. Ótimo. Mas aí é que vem, para mim, a grande revelação e pode nos ajudar a trazer uma conclusão para o nosso assunto, que vai nos ajudar a lidar com os ministérios e reinados. E com os reinados. Judas, o texto que eu já repeti milhares de vezes. Judas, não o Iscariotes. O texto diz. Evangelho de João, capítulo 14. Judas, não o Iscariotes. Perguntou ao Senhor: Senhor, de onde virás? Que há de se manifestar a nós e não ao mundo. A resposta foi: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morar. Nós estamos falando de um reino que está aqui dentro. Daí, a total compatibilidade, que existe entre as obras que Deus tem a fazer e as obras que eu me proponho a fazer em nome do reino de Deus. Sim. Quando isso se torna incompatível, o reino é meu. Isso é verdade, mas eu falo... Pega isso, o reino é meu. Se as obras que eu quero, se a minha vontade prevalece, e se isso é compatível com as obras relativas ao reino de Deus. Vem aí, o texto que eu acabei de citar. O reino de Deus é paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Sim. Ou seja, nós somos chamados para a paz. Para mim é difícil terminar um dia como foi o de segunda-feira, que, como eu falei com vocês, na segunda já recebe uma mensagem que irrita. Uma chuva hoje, por exemplo, eu vivi um episódio dentro do tram que eu falei: meu Deus, tem misericórdia de mim. Tô cansado, que a irmã até falou ali: boa noite, irmão. A irmã falou assim: o pastor Marcos tá um pouco cansado. Ela já me viu abrir boca umas 3 vezes aqui no mínimo. Tô mesmo, maninha, tô mesmo. Como diz lá na brincadeira, eu tô no bico e as penas, mas Deus está dando graça. Cristina. E eu vi uma situação hoje, obrigado, maninha, obrigado. Sei que você tá orando por nós aí. Ermelinda. E eu dentro do tram fui lá, porque eu sempre desço na porta de trás, que é mais perto de casa, né? Fui pro último vagão, encostei. De repente entram 3 adolescentes. Sabe como é que é adolescente? Vai, falando alto e tal, e rindo. Aí teve uma pessoa que estava sentada que se levantou para poder sair. A menina esbarrou nela e falou: sorry. E o que eu vi foi isso. Sorry. E aí a mulher passou daquela roletinha e assim, encostou e falou: sem educação. Falou em português. Falei: ó, é brasileiro. Sem educação.
Né? Pode ser que essa pessoa está agora assistindo isso aqui, ela ficou irada com eles. Eu virei para ela, falei em português. Ele te pediu desculpa. Não, eu falei, adolescente, mas mal educada. Eu tentei. Aí o que acontece para piorar? Um outro que estava do lado, né, atrás, comprou a briga. Estamos no tram. Começou a falar comigo. O que é que você está aí falando? Aí a menina falou, que língua que ela fala? Aí eu falei, ela está falando português. E eu estou explicando para ela que você pediu desculpa e que, né? Eu não falei... O menino foi tirar satisfação, não, adolescente? O outro defendendo elas e querendo criar confusão comigo. Uhum. E aí quando eu falei que falava português, aí ele falou, nós te mandamos pra casa no VK, na Copa do Mundo. O que tinha a ver uma coisa com a outra? Aí eu falei, mas esse cara tá por fora. Eu vou ter que explicar pra ele, pelo menos antes de eu sair do tram, que foi Portugal que foi eliminado, não foi o Brasil. Nossa, que virou um trem nada a ver, né? Não, mas isso começou a me irritar e eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Aí chegou meu ponto, mas aí deu tempo de falar com ele. Ele falou assim, por que você tá aí intrometendo no assunto aí contra as meninas? São da mesma nacionalidade, vocês já descobriram que eu não vou falar. Né? Eu falei, não, meu amigo, eu só estava tentando, com a comunicação, pacificar, porque ela não ouviu a desculpa dessa e ela só viu o empurrão da outra, que não viu e não pediu desculpa. Nossa. Aí ele, mas o que é que você está aí intervindo? Eu falei para você ter ideia, que você não está entendendo nada, que até ela nem de... A mulher já tinha descido. Eu falei, ela nem de Portugal ela é brasileira. Como é que você sabe? Ela querendo arrumar confusão comigo mesmo. Eu falei, porque eu conheço a diferença do sotaque. Aí ele, mas que foi embora da Copa do Mundo, foi. Mas aí Aí eu falei com ele aqui, ó, boxe, aí ele, tá, tchau. E disse, foi embora. Ou seja, uma coisa que por pouquinho pode virar uma confusão. Não, mas aí que tá, né? Tipo, ele achou que tava na razão, porque você foi lá meio que defender, e ele também nem foi chamado na conversa, foi lá defender, tirar satisfação. Mas ele disse que entrou na conversa porque eu entrei. Mas então, é sempre, né, o argumento do outro que tá correto. Tem alguns comentários aqui. O último aqui, antes daquele que a gente leu, é o Miguel, o espanhol. Ele está vivo, ela falou. Tá vivo. Ele está vivo e vai e vem às Canárias, de onde é, das Ilhas Canárias. Maravilha. O Miguel é sortudo, né? Morar nas Ilhas Canárias não é brincadeira. A irmã Ivonete comentou aqui. Se bem que ele tentou, mas não é o Miguel, é sobre o outro assunto. Se bem que ele tentou não julgar por ter visto que ele era limpo, não havia julgo. Creio que ele acreditou ali em Jesus Cristo, mas o orgulho da posição foi maior, para não perder o poder. Tá falando do Herodes. Tá. Eu acredito que sim. Não sei. Depois ela falou que foi bom, a Carol tá treinando. A Isabel... Olha, continua orando, viu, Vanete? A Isabel falou, eu acredito no juízo final e só irei responder por mim. Cada um que se cuide e pense nesse julgamento. Mas a irmã tá falando do juízo final ou do julgamento do Tribunal de Cristo? Como não, é que é? o juízo final. Não, é detalhe. Okay. Eu entendi o que ele dizia. Não, porque o juízo final é para outra coisa, mas tudo bem, ok. Não, mas ela tá se referindo a um momento em que... Quem que falou isso? A Isabel. A Isabel. Ok, então na verdade é uma questão... Vai chegar uma hora que esse negócio tem um fim, mano. Não, claro, a Bíblia que fala disso. Seja no juízo, seja no julgamento, seja no início, seja no final. Na audiência de custódia. E eu quero falar também uma coisa. Daqui a pouco eles vão criar uma teologia da custódia espiritual. Custódia. E quanto à questão desses que são ministros, desses que exercem funções, que na verdade escandalizam, que usam desse ofício para querer tomar privilégios para si, a Bíblia diz que tem condenação para eles. E é algo sério. É porque eles agora é mais... É muito cobrado. Eles é mais agora só para usar anel, chique assim, dentro da igreja. Porque assim, só quando a gente vai observar... Anel Quando a gente vai... Se você for observar lá no Brasil... 18 quilates. E quantos que morrem? Aqueles mais altos mesmo, que o povo da igreja quase não tem contato, só pode ver lá no púlpito. Mas deixa os caras usar o anel. Mas tem muita gente que, tipo assim, eles exercem tal funções, mas tipo assim, diante de Deus, mano, isso é algo muito sério, cara.
Muito sério. Então, tipo assim, a cobrança de Deus, que Deus vai dar a essas pessoas, é algo que, na verdade, é igual acabou de falar, né? Que muito é dado, muito será cobrado. No dia do julgamento das obras, isso, na verdade, vai ser contado. Porque eles, na verdade, não só exerceram essa função, mas levaram muitas pessoas a errarem também com isso. Certo. E isso, infelizmente, é o que estamos vendo, né? E que muita gente que talvez esteja nos ouvindo agora, mas e agora o que a gente faz com esse obreiro que está desse jeito? Com esse obreiro que está praticando esse tipo de obra? O que a gente faz? O que a gente faz, pastor? Não faz. Na verdade, ele já fez. Ele mesmo assinou a sua sentença, porque cara, é algo... Tá vendo? Quando a gente se coloca nessa posição de achar que a gente tem que fazer alguma coisa com alguém que já decidiu fazer a si o mal, aí assim, o que eu tenho que fazer é com quem está por perto. Eu tenho que ajudar, por exemplo, quem, por causa de um tropeço desse, a Escritura disse assim, olha, se você fizer tropeçar um dos meus pequeninos, é melhor lhe seria que você amarrasse no seu pescoço uma corda amarrada numa pedra de moinho. E quem quer saber o que é uma pedra de moinho, pode ser que tenha as suas variações maiores ou menores, vai visitar aqui um lugar muito turístico aqui na Holanda, chama-se Zandschans. Aquelas pedras, sempre que eu vou lá, eu falo, mano, essa é uma pedra que você vai amarrar no pescoço o dia que você pensar em causar. Né? Então, alguém vai dizer isso. Quer dizer que a gente tem que ficar o tempo inteiro se mantendo assim, correto por causa da pedra? Por causa da pedra e da profundeza que eu vou parar, amarrado pelo pescoço? Não, enquanto eu estiver pensando nisso, eu não penso na pedra. Eu preciso pensar no pequenino. Eu preciso pensar no pequenino. O motivo, falo claramente, não tem problema nenhum de dizer isso para vocês. O motivo meu não é a pedra. O motivo é o pequenino, não é porque você ama o pequenino e tudo mais. Não, mano. A Escritura diz que eu preciso entender que o amor que eu tenho pelos outros tem uma baliza. A baliza é a mim mesmo. A mim mesmo. Ama o teu próximo como? A ti mesmo. A ti mesmo. A baliza é essa. Eu preciso entender que o princípio da paz que me leva a servir faz com que a bênção de Deus recaia sobre a minha vida. Há textos maravilhosos. Eu amontoarei brasas vivas sobre a tua cabeça por causa disso. Terás recompensa, maior será o seu galardão. Tiver fome, né? Deve comer. Então, o copo d'água que você citou. Sim. E um monte de outras coisas, facilitar a vida dos outros. Falar aqui também publicamente. Tem gente que vive dizendo que está fazendo, vou fazer. Tem gente que cobra dos outros para fazer coisas que estão metendo essas pessoas em problema sério. Em frustrações sérias aqui na nossa comunidade. E o grande ponto não tem problema nenhum de as pessoas cobrarem pelo tempo que dedicam como profissão, mas regulamenta isso. Pague os impostos referentes a isso. E não coloque pessoas, não faça promessas, não crie expectativas frustradas na vida das pessoas. Aí você está se referindo ao quê? Pessoas que acham que podem abrir uma empresa, porque outros até conseguiram de um jeito ou de outro, mas tem dificuldades enormes para tocar essa empresa, porque não tem a fiscalizar os números fiscais suficientes. Então eu oriento nesse sentido. Então use de bom senso para servir as pessoas e entender, por exemplo, outro assunto aqui que já vai aparecer um monte de escritórios de despachante por causa disso. Eu já alertei o consulado brasileiro sobre isso em termos de pergunta. É que hoje, para uma pessoa tirar um passaporte, ele precisa, eu falei isso com a Carol agora mesmo, preencher um formulário eletrônico. Depois que esse formulário estiver baixado, que ele cria um protocolo. E para fazer isso, você precisa se cadastrar no gov.br com o seu CPF. Eu fiz isso tudo antes de ontem. Então, para receber um código no e-mail, confirmar, depois que você tiver com tudo isso pronto, você entra,
para fazer a solicitação lá de um agendamento do seu atendimento. Você Ainda antes, você precisa pegar todos os documentos que tá lá pedindo, anexar, aí você manda, quando eles verificar que todos os seus Tá documentos certo. estão corretos, aí sim você pode marcar a entrevista para ir lá. Ou seja, eles marcam na segunda instância, mas os 10 passos que você tem para cumprir, tem gente que não tem condição, mal mexe com o telefone. Tem pessoas que só se comunicam comigo por mensagem falada. Pastor, Porque ele não sabe escrever, cara. eu concordo, porque eu e o Paulo fritou o miolo lá em casa para dar conta de fazer isso tudo. É uma burocracia agora, tá, né? Então minha dica é peça ajuda. Ou então, se alguém está servindo aí na comunidade em algum canto que faça por isso, diga, olha, então você vai começar e vai terminar. Não é ficar fazendo o passo 2, 3 e deixar a pessoa sem saber. Começa, termina, entrega, leva, é o e-mail. Não sei nem o que é isso. Você pergunta a pessoa, você tem e-mail? E quem que é? Quem que é esse tal de e-mail aí? Não, esse primo meu aí já morreu, tem tempo. Tem gente que pensa que é e-mail. Você não sabia que o cara chama e-mail? Quando lançou o e-mail, o cara foi batizado. Eu gostei desse nome, e-mail. Nem gente que não sabe o que é isso. Galera. SMS. Você vai receber um código de SMS. What? Ainda tem muita dificuldade a nossa comunidade ainda. Então, que Deus tenha misericórdia e que levante pessoas que sirvam. Amém. Mas nisso aí, nos sirvam, voltando lá naquela questão da igreja, tá faltando mais as igrejas orar para que tenham mais irmãos vivendo em comunhão, assim, que possam estar ajudando, possam estar compartilhando, servindo. Porque hoje em dia parece que a igreja num contexto geral, quer receber o povo e faz o culto ali grandão e já, tá virando já, é até engraçado falar, mas tá virando essas igrejas underground que estão surgindo, que está cada vez mais maior aí nos lugares. Nada contra as cores, tudo, mas é escurona, a igreja tudo preta, aí vem um pregador e já falando, aí já ele sai um pouquinho, já o outro já tá com o microfone ali, já entrega, o outro já entra, fala mais umas 3 palavrinhas, e tá virando meio show. Tá quase um show, praticamente. Mas a questão, por exemplo, graças a Deus que a gente tá lá também. Quando vocês estão aqui no podcast, às vezes eu não posso estar e tudo, mas a gente tá orando por vocês. Amém. Isso é muito bom. Isso, talvez, assim, a gente não tá aqui, né, vamos dizer assim, fisicamente, mas a gente tá em um propósito, em espírito, né? E a gente tem orado. E o que a gente tem orado é nesse propósito, para que Deus levante pessoas comprometidas. A Ivonete falou aqui mesmo. Sim. Porque, tipo assim, a oração, ela é fundamental para isso, porque é necessário a gente fazer isso, a gente começar a orar com propósitos. Qual propósito maior? Que Deus abençoe os que já estão fazendo e para que Deus levante mais, porque foi até o próprio Jesus que falou que o Senhor mande, né, mais obreiros, né, mande mais pessoas. Por quê? Porque é importante para o crescimento, porque na verdade nós precisamos um dos outros, porque chega uma hora que cansa. É verdade. Cansa quem está trabalhando, cansa quem está fazendo, cansa, algumas coisas cansa, mas a Bíblia diz que é o Senhor mesmo que renova as nossas forças. Amém. Então, tipo assim, eu tenho dito que acabei de falar, como não estou aqui presente, às vezes na quarta-feira, mas lá como não teve como a gente ter oração hoje, então não estou, então nós estamos aqui. E saiba que nós estamos orando nesse propósito. Amém. Para Deus levantar a gente comprometidas, porque o que na verdade acontece hoje é que as pessoas assim, não, eu estou fazendo, mas fazendo porque... Pra quê? E o quê? E o quê? Então, tipo assim, são perguntas como essa, que as pessoas assim, eu tô fazendo. Tô um pouco me importando se tá certo, se tá errado, se tá... Eu tô fazendo. Então, é nesse que eu falei. Faz longe de mim, pelo amor de Deus. O filtro que tinha antigamente não tá faltando hoje em dia. Né? O crivo que você fala, né? Porque na verdade o negócio era mais crivado. Por exemplo, para se levantar o obreiro antigamente não, há algum tempo atrás, né? Então você vai revelar a cidade. O cara é novo, fez 32. Algum tempo. O que se falava? Eles pegavam, né? Eu não sei na época do pastor também se era assim. Então quando levantava-se obreiro, se chamava a esposa dele. Chamava-se a esposa dele e tal no canto, e dizia assim, agora a gente vai saber quem é você.
E a gente tipo, tinha que conversar com ela. Pode me chamar quando for consagrar o Paulo. E de fato explicava-se toda a situação, porque isso que se utilizava, de quê? Porque ele era para ser um bom marido, ele era para saber, porque teve muitos casos que depois a gente sabia que o cara batia na mulher. Você está arrumando uma situação. Fazia... mas esses crivos. Eu ia te perguntar isso agora. Uma pessoa. Vamos lá, no caso você falou aí, ó, da esposa, uma pessoa que é... Não vem querer tirar o seu da reta, não, Paulo. Uma pessoa que é divorciada, uma pessoa que é separada, ela pode exercer um ministério? É questões assim, porque não é algo que a gente pode dizer assim, e não é, porque tipo, dependendo de situações. Porque nem todo divórcio, na verdade, é uma coisa que foi provocada. Mais esse tema. Não é uma coisa provocada, entendeu? Tem coisas que não foram provocadas, teve coisas que foram fatalidades que aconteceram. Divorciado. Então, depende, varia muito, pode e não pode. Porque, por exemplo, teve situações que o camarada disse assim, eu não quis, abandonei tudo, chutei o pau da barraca, fiz a desgraça toda e tal, e agora quer exercer uma função ministerial. E tem aqueles outros que, na verdade, passaram por situações de traição, de abandono e uma série de coisas, tá entendendo? Então, tipo assim, é um critério que a gente tem. É um caso. Então, por isso que a gente tem que ser bem cuidadoso com isso. Mas nesse caso que eu tô te falando a respeito da esposa, porque a esposa é que vive... Exercer ministério. Né? Que vive com ele. Né, com o obreiro, e ela vai identificar, ela vai dizer, olha, e se ela for verdadeira também, e se ela de fato quiser também aquilo também para a vida do marido dela. Perguntar pro filho adolescente pode também não, né? Não acredito que não, porque na verdade o filho já provém dele, né? Já provém dele. Eu acho que o que ele quer dizer é o contexto porque você é fora da sua casa o que você é dentro da sua casa. Tipo assim, é igual muitas pessoas falam. Você quer conhecer um homem, ver como ele trata a mãe dele. Agora, mas deixa eu te falar, e o contrário? Também acontece? Por exemplo, você, olha só a análise aí, porque nós estamos até entrando para outro assunto. Mas você é dentro da sua casa o que você é lá fora, né? E você é lá fora? Às vezes não. Dentro. Porque o que você é aqui fora, na maioria das vezes você não é dentro de casa. Alguém diz, como é que pode? É porque, o seguinte, o contexto aqui fora me pede o quê? Me pede e me oferece. Pede para que eu pregue e me oferece audiência. Sim. Eu falando e o resto calado. Como é que é bonito, né? Oh, maravilha. Tem uns que até escutam, não gostam, mas vai embora. Hoje em dia ainda tem até os comentários para colocar dizendo assim, a pregação desse cara não foi nada boa. Mas a maioria não concorda, passa anos, aí tem 5 pregações seguidas que ele não gostou e fala, estou indo para outra igreja. Por quê? Porque eu na igreja, eu tenho esse espectro aí, eu estou até puxando para o tema de novo, do ministério, da autoridade e tudo mais, e as pessoas respeitam, ouvem, seguem. Em casa... É diferente. Eu vou dizer assim, olha, esse aqui precisa acontecer, mas eu não quero. Eu não vou, e não sei o que. Aí você começa a ter problema. Então, agora, o que deve acontecer é o seguinte, é que o que você é em casa... De caráter, mais assim, o que você é em casa, falando você precisa ser também na igreja. Por exemplo, aí se alguém vai dizer assim, por que na igreja você tem paciência e em casa não? O motivo é que, eu já disse, eu sou em casa e eu sou na igreja. Agora, a ordem das coisas, quando é mudada, faz com que as circunstâncias que eu tenho em casa não sejam as mesmas que eu tenho na igreja. Por isso, cada caso é um caso e não dá para responder isso de uma vez. Ou seja, em casa eu reino? Eu tenho em casa um reinado ou eu sou o servo da minha casa? E aí, deveria ser o servo. Não, mas aí que está o ponto. Na maioria das vezes eu sou mais servo dentro de casa do que eu sou na igreja. Na igreja, olha só como é que é a coisa. Na igreja eu recebo para estar servindo. Em casa eu pago para servir. Eu acho que tem uma diferença mesmo, até no cuidado mesmo, assim. Claro que você não deixa de ter um cuidado. Então ficar fazendo esse cruzamento é bom, porque isso revela, porque o sentido que ele está falando está correto. Você quer saber quem é esse cara? Nós vamos falar de princípio. Se você chega para a mulher do cara e fala assim, nós estamos querendo consagrar o fulano. Ela vira e fala assim, ixi, misericórdia. Você tem certeza? A irmã quer dizer alguma coisa? Não.
tem problema. Mas nem não. precisa dizer, Amém. né? Não precisa, não. É, isso aí. Amém. Tá. Cara, tem gente que fala, eu me lembro até hoje, eu lembro de uma coisa que me marcou muito. Eu estava aconselhando um casal, eles iam, eu estava planejando as coisas para o casamento, e até é uma bênção, estão casados há muitos anos, graças a Deus. Mas eu me lembro que eu olhei nos olhos daquela, então, namorada, ou já era noiva, não sei. Era noiva, porque o casamento estava próximo. E a conversa comigo era para os detalhes da cerimônia. O que queria, o que não queria. Aí eu tô vendo o camarada falar. Ele falava uma coisa, ele falava outra. E ela baixava a cabeça, olhava para mim e fazia assim. Help, help. Os olhos dela falavam. Eu falei, pera só um minuto. Aqui. Vou fazer uma recapitulagem aqui. Esses pontos aqui, é isso que você quer? Não, eu queria isso, queria mais aquilo. Ela sentiu a vontade e falou, não, eu queria isso. Eu queria o deslumbre que toda mulher ama no casamento. E a conversa do outro lado era, não, tudo muito simples. Não precisa de terno, não precisa disso. Ah, que homem também tem que se meter em decoração de casamento. Decoração. Cada um no seu papel. É problema. Exato. Então, Depende. tá vendo? Porque Mas se esses fosse olhos meu, falam. eu ia ser Fala. Mas o Eduardo é um caso à parte, querida. Diz muito, E você diz muito. também. Pode ser qualquer coisa. Então, mas isso aí é um detalhe importante, porque os olhos Falam. falam. Então, A janela da alma, né? A janela da verdade. alma, eles falam. Ah, por isso que eu tô aqui. Ah, você conhece? É a irmã dela. O que aconteceu na minha família é que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente um obreiro, um pastor, todo aquele que usa, né, dessa questão, dessa função, né, ministerial. Tô falando em termos de igreja. Se quisesse Porque é o seguinte, eu tenho um parente na minha família que até hoje ele não é mais assim aquela pessoa que era para Deus, depois de ter, né, o nome sido falado numa reunião, né, de obreiros. Mas dessas que. Por Quando isso, nós falou aqui que. Expõe o pecado. que porque, expõe tipo assim, pra- não é só a questão da exposição do pecado, mas é em si, porque assim, essa pessoa se utilizou daquilo que a igreja não queria que se utilizasse, que foi de algo delicado, que é dinheiro, por exemplo. E, na verdade, eu não achei que fosse um pecado, mas na visão da igreja era um pecado, porque o que aconteceu foi que a pessoa foi lá, pegou uma oferta, que estava tendo um culto, um trabalho lá na casa dela, e ela foi lá, pegou a oferta e deu para o pregador, né, a pessoa que vinha e tal, pregava, ele deu uma oferta para ela, e deu uma oferta também para alguns irmãos que estavam necessitados. Pegou, dividiu aquele dinheiro todinho, e pronto. E pronto, foi embora pra casa e tal. Aí o obreiro que estava responsável pela igreja, na verdade não era pela casa dela, né, e tal, dessa pessoa, aí disse assim, cadê o dinheiro de lá do trabalho que estava acontecendo? Você vê, né? O que aconteceu? Aconteceu que essa pessoa foi chamada numa reunião, e a reunião lá, o presbítero pegou e disse e tal, olha, você é ladrona, você roubou. Você é uma pessoa ladrona, você roubou e tal. E acusou mesmo na frente de todo mundo. E aquilo ali foi muito mal. Porque a ideia dela qual que era? Abençoar quem veio pregar, né? Normalmente nas igrejas sempre fazem isso. Isso aí é uma coisa comum, né? E também distribuir para aquelas pessoas que estavam precisando. E o obreiro foi lá e disse na frente de todo mundo que ela, ladrona, você é ladrona e tal. E aquilo ali foi tão mal que ela disse assim, eu acho que eu nunca mais eu piso numa igreja. Porque, tipo assim, o que ele trouxe foi um escândalo, foi uma vergonha. Finalizando, pronto, o que eu quero dizer é o seguinte, que aquele obreiro estava numa situação pior do que aquela pessoa. Por quê? Porque ele estava envolvido com outras mulheres, estava uma série de coisas. O que aconteceu? Finalizando, ele acabou com a vida daquela pessoa que expôs na frente da reunião, fazendo aquela acusação, porque essa pessoa disse isso primeiro. A minha intenção foi abençoar aquelas pessoas, não foi simplesmente retirar nada da igreja. O que aconteceu? Depois essa pessoa foi pega em adultério, e foi aquela coisa toda. Foi um escândalo para a igreja. O que aconteceu? Ele acabou com a vida dele, ministerialmente, vamos dizer assim. E acabou que essa pessoa nunca mais ficou firme, autêntico, tipo assim, não teve mais aquela condição de trabalhar medo, com... O receio, né, vamos dizer assim. Eu posso falar assim. As pessoas não têm medo mais não, né? Tá tão... Mas olha, isso que ele acabou de falar... Isso é algo sério. Mas isso que ele acabou de falar traz uma característica que a gente pode extrair dessa história trágica aí, isso é trágico, né? A gente pode extrair só um princípio lá de dentro e esquecer essa história. O princípio foi na hora da acusação, a descrição que você fez da acusação. Na hora que você começou a fazer a descrição, já parece como que eu via o final da história.
Porque quem é capaz de fazer publicamente, preste atenção nisso para sua vida, serve para você e serve para mim. A Luana tá falando aqui, eu não voltei na igreja porque ela fechou porque o pastor estava em adultério. Tá vendo? É muitas coisas. Você tá vendo? Esse tipo de coisa faz o seguinte, quando você vê alguém agindo dessa forma, destruindo o outro com acusação, sabe de uma coisa, você está diante de alguém que está se espelhando naquilo que está relatado no capítulo 12 do livro da Revelação, chamado o Apocalipse. Aquele que nos acusava de dia e de noite. Esse é o acusador. Nós somos chamados para exortar. O que é exortar? É dizer para a pessoa assim, eu sei o que é fraqueza e eu estou me colocando junto de você para te tirar daí. Mais rápido, né? É diferente de eu chegar aqui e te xingar de ladrão, ou seja, eu não sei nem o que é isso direito e eu estou dizendo. E eu não sei, o motivo que eu acho que eu não sei o que é isso direito e que talvez eu não tenha consciência é porque eu nunca roubei. Você já fez isso. Então, é muito difícil. É porque, na verdade, a luta que nós temos aqui é muito séria. E quando o cara fez isso nesse tom, já vi logo. É porque, tipo assim, a igreja sempre se utilizou daquele artifício de Malaquias 3:10, que é o texto mais conhecido, né? E quem, na verdade, não devolve o dízimo, quem não devolve aí a oferta e tal, é ladrão e, tipo assim, o camarada tá em pecado. Então, foi, acredito, nesse critério que ele utilizou. Sim. Porque se ela estava fazendo um trabalho, se essa pessoa estava fazendo um trabalho e tal, era para ter devolvido. Então, o contexto é meu. Aí, tipo assim, usa-se de um artifício porque, assim, a falta de preparo, a falta de capacitação também de muita gente faz isso. E isso, infelizmente, acontece. Ao nosso modo que nós estamos falando, gente, vocês estão, um tá com a Bíblia aberta, outro tem telefone, todo mundo tem acesso à informação hoje em dia aqui, né? Todo mundo é estudado, graças a Deus por isso. Mas há 30 anos, vamos dizer, 40 anos atrás, a turma não sabia nem ler, nem nada direito quase nas igrejas. A maioria das igrejas que tinha mais gente intelectual era na igreja batista e na igreja presbiteriana. Assembleano mesmo, misericórdia, arrodo, tudo ignorante. Sim. Os caras interpretavam a moda deles. Então, se possível, se ele detonasse alguém, ele detonava por aquilo que ele achava que estava certo. Apesar que eu vou defender aí os assembleanos que... Não, calma aí. Mas hoje, glória a Deus pela vida dos assembleanos, que hoje em dia, grandes homens que, na verdade, se levantaram hoje em dia, e hoje em dia tem pessoas que são muito autênticas, pregadores, são doutores, mestres na palavra hoje em dia da Assembleia de Deus. Eu não estou questionando hoje, eu não estou falando disso, eu estou falando disso há 30 anos atrás. Mas eu estou querendo defender os 30, 40. Mas tinha gente... Mas acho que era de algumas igrejas só mais humildes, eu concordo um pouco. Mas isso que ele está falando tem a ver com o tema totalmente, sabe por quê? Porque foi nesses momentos que nasceram os reinados. Sim, mas... Pode olhar, a maioria das igrejas que tem por aí, que se dizem pentecostais, mas saiu da onde? Assembleia de Deus, era. Com certeza. Então, tipo assim, eu tô falando dentro de um contexto porque existia muita gente simples, igual o nosso saudoso pastor lá em Pernambuco, que era o pastor José Leôncio, que foi um pastor muito, muito, muito amigo de muitos. Tipo assim, é uma pessoa que não tinha ninguém que falasse assim, eu quero dizer que eu tenho uma pessoa contra esse pastor aqui, que não tinha, que ele era muito manso, ele era muito humilde, uma pessoa que fez a diferença na vida de muita gente, né? À toa que ele pegou e se prontificou a beneficiar a minha avó e disse, olha, eu vou pagar o restante da sua aposentadoria, que a senhora precisa ir para se aposentar, pode ficar tranquila, vem aqui amanhã que eu vou lhe dar. E a minha avó foi lá, devolveu o dinheiro para ele, disse, a gente não aceita não, que a gente não faz empréstimo aqui não, a igreja não faz empréstimo para ninguém não, vá-se embora e se a senhora quiser abençoar a vida de alguém, abençoe, mas esse aqui a gente não quer. Sim. Então foi um homem que mudou a vida de muita gente, tá vendo? Dentro daquele mesmo contexto. A gente vai ver que tem pessoas diferentes. Não, na verdade, esse outro aí que julgou a irmã, ele tava só querendo escandalizar o que ela fez, que ao ver dele era errado, pra cobrir o dele, que ele já tava fazendo o pecado mocosado. Finalizando. Torneira apertada demais tem vazamento, né? Então, não aperta não, que o bicha laceia. Ou então não destrava, né? Porque a torneira quando tá apertada demais tem um vazamento, né? Então, não aperte muito não, porque... Estamos chegando aí naquela conclusão, né? Finale. Tá nele aqui? Corta no corta pra 18 aí, ó, pro festival. Corta pra mim. Cara, só de olhar você vai fazer isso aqui.
Corta pra mim. Será? Muito bom. E hoje foi top, hein? Corta pra mim, corta. Foi muito bom essa salinha aqui Bora, é meu muito boa. filho. Isso aqui Gostaram? Top essa a partir salinha. de hoje, eu decreto. Então que vamos vai transmitir ser para esse isso aqui, ó. pessoal. Pessoal, nós estamos orando para termos um lugar fixo onde nós podemos deixar os equipamentos montados e poupá-los de desgastes com montagem e desmontagem. Poupá-los do Paulo. E Brincadeira. temos realizado o sonho de termos um local dedicado, ou seja, um lugar nós temos acesso 24 horas, 7 dias na semana, onde podemos botar no ar de novo a nossa rádio CCA. Acho que eu vou virar até youtuber. É isso aí, gente. É porque eu acho que tem muita gente que não sabe. Isso aqui, todas as quartas-feiras é montado, todo esse equipamento, microfone, Monta, tudo desmontado. Dá valor nesse podcast aí, ó. Dá like, seu compartilha. like aí, hein? Deixa o like maroto aí. E E ó, eu vou falar depois. Se você não for, só você não vai. Não E dá esse é um conselho, tipo Não dá assim, o conselho não, dislike, tem uma palavra de Deus pra vocês, né? Todo o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, tudo que vocês estão fazendo, como montar e desmontar, porque foi assim com o povo de Israel. Eles montavam a tenda e desmontavam a tenda. Montavam e desmontavam. Eita, é Mas forte. teve um dia que Deus disse assim: a partir de hoje não vai ter mais tenda. Vai ter agora um templo para a minha glória se manifestar. Eita, menino. Aí Deus estabeleceu um templo e disse assim: agora faça, porque aí será glorificado o meu nome. Essa palavra é tão abrangente que serve até para os irmãos que estão tendo que mudar de casa. É o tempo verdade. inteiro. E o que eu já, Monta a tenda, desmonta a igreja tenda. teve uma van exclusiva para ajudar as pessoas a mudar. É porque é verdade, é a fase da nossa vida. Mas teve um dia que Deus deu uma revelação para Davi e disse assim: Davi, é esse aqui o lugar onde eu vou ser glorificado, é nesse lugar. Você não vai construir não, mas seu filho vai construir em seu lugar. Amém. Forte essa palavra, É né? isso. Amém? Forte, vale. Até arrépio. Receba isso aí em Isso nome aí de é Jesus. uma reta E santa, vocês ficam com essa palavra. Sóstenes. Receba! Muito bom, cara. Muito bom Amém? você vir. Amém. E vem mais vezes participar com a gente. Amém. Vem mais vezes. É quarta-feira que gente. vem não tem oração de novo, né? Pode ser Olha chegar, aí. pode ser chegar. Amém, amém. Eu na verdade fico feliz e pode ter certeza, gente, nós estamos orando por vocês, amém? Amém. Lá, Não, e- eu vi essa necessidade, o Senhor falou assim, o servo consegue observar as necessidades. Ele disse, não, eu preciso orar com um grupo de louvor lá, que a gente tem passado... Gente, não é nada não, tá? A gente só tem orado. Ele disse, Não, assim, sim. vamos orar, E- porque a gente vai resolver muita coisa orando. Amém. Amém. Não, assim, e isso aqui também é um ministério que a gente tá levando. Com certeza, vocês estão levando a palavra, gente. Serviço. Esse estudo que a gente fazia o estudo lá na salinha, era só nós, a gente começou a resolver, a levar mais adiante. Então, assim, não só o ministério, mas como a nossa igreja Com também. certeza. Nossa igreja, igual passou toda. Tá frisando lá no culto de sábado, falando sobre o podcast, falando sobre a oração de vocês, chamando o pessoal pra vir. É porque não tem Acordando, motivo, não tem né, motivo para pessoas. ficar desapercebido durante a semana, porque o que nutre a nossa vida é ter contato. É Ter isso. contato. Aí eu não entendo como alguém passa de sábado até o outro sábado. Eu fico imaginando quando alguém não come de manhã, de tarde, como é que fica? E à noite? E no outro dia? E como é que fica? Terceiro dia, quarto dia? Então durante a semana tem que se alimentar um pouco mais. Então se você não puder estar aqui no podcast, até falando sempre que lindo. Então, falar aqui pro pessoal, se você não puder estar aqui se alimentando, vai orar com a gente. Amém? Pode ter certeza, você vai sair alimentado. Amém. Lá tem oração e tem palavra. E aqui tem palavra de Deus o tempo todo. Então, Amém. não tem motivo pra ficar. Parabéns, Deus abençoe vocês. Querida é a ciência da vida, Ivonete. Supremo Pai que te criou, inconfundível Mestre que deu forma e vida ao teu espírito. Verdade. Amém? Amém. O marco de chegada Glória foi a Deus. tapado pelos anos que nele repousam. Muitos dizem não há como chegar ao final da longa estrada, mas eu te digo, querida é a ciência da vida, Supremo Pai que te criou, e inconfundível Mestre que deu forma e vida ao teu espírito. Parabéns, Amém. Amém. muitos anos de vida. Os Pra sábios você- dizem que o dia que a gente aniversariou é o dia que Deus acreditou que o mundo não pode viver sem você. Eita, menino. Isso é algo muito importante. Filosofia. Daqui uns dias tem 31 anos que Deus tá acreditando nisso na minha vida. É verdade. Amém. Deus não desacreditou. Deus acredita no projeto da vida. Amém. Amém? É Amém. nóis. Gente, Boa um noite. grande abraço. Deus Até abençoe quarta-feira vocês. que vem. Deus, até quarta Forrando que vem. véi. Forrando véi. Sábado. Próxima semana. Próxima semana. Ah, Vai ver. Porra, Forrando devei? véi. É, porra, devei? Como é? Porra, que você tá? Porra, devei.
Esse aqui mesmo? Esse aqui? Obrigada Esse aqui? por todos. Próxima Obrigada semana? pelos Vai, comentários. Aqui de novo. Ah, é porque...